Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai fazer um estudo especial sobre 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Se o meu povo... Bora lá? 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11, vamos lê-lo até o 15. Lá diz assim: Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Ouvi sua oração e escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifícios. Se, por vez, eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e restaurarei sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. Então a gente ouve muito isso, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome e tal. A gente precisa entender o que está acontecendo neste momento, nesse contexto, para a gente entender tudo isso, né? E tentar trazer um pouco para nós. Então, para a gente entender o que está acontecendo, essa passagem, nós precisamos saber o que aconteceu um pouco antes. Então, o rei Salomão, ele tinha acabado de construir o templo em Jerusalém. Uma obra grandiosa feita para ser a casa de Deus no meio do povo de Israel. E foi um projeto que levou anos e envolveu uma enorme dedicação. Então, o Templo de Salomão era grandioso, maravilhoso. E depois de terminar esse templo, a construção, Salomão então fez uma grande festa de dedicação no templo. Ele orou uma linda oração, a gente vai encontrar lá em 2 Crônicas 6. Olhe lá depois. Pedindo que o Senhor ouvisse o povo sempre que orasse, voltados para aquela casa. Olha de onde veio o costume de orar voltado para o templo. Todo o judeu sabe para que lado está o templo, e toda vez que ele vai fazer sua oração, lembrando que aquele judeu mais ortodoxo, mais religioso, ele ora 3 vezes por dia voltado para Jerusalém. Então ele já tem já sabe para que lado está o templo e faz a sua oração. Então vem desta oração de Salomão. E aí, depois de Salomão fazer isso, algo impressionante acontece. Fogo desce do céu e consome os sacrifícios, e a glória do Senhor enche o templo de tal forma que os sacerdotes não conseguiam entrar no templo. Isso está no início do capítulo 7. Foi um momento muito marcante e com muitos dias de celebração e de alegria. Aí agora, depois de toda essa festa, Deus ele aparece a Salomão, provavelmente à noite, para responder a sua oração. E aqui é onde nós encontramos esse texto mais conhecido do Antigo Testamento, especialmente o versículo 14, né? Que é que sobre se o povo se humilhar e buscar, eu sararei a sua terra. E nós vamos ver, então, esses 4 versículos, né? 11, 12, 13, 14, 15, 5 versículos, e entender essa oração que muitas vezes nós ouvimos e não entendemos por que ela aconteceu. Então, o versículo 11 diz que Salomão terminou a construção do templo do Senhor e do palácio real. Olha que interessante. Ele conseguiu concluir tudo o que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio. Esse versículo funciona como um fecho de toda a obra. Salomão terminou tudo, o templo do Senhor e também o palácio real. A palavra-chave aqui é conseguiu concluir tudo o que havia planejado. Repare que não foi só a construção do templo. Repare em 2 coisas. Primeiro, Salomão foi fiel em terminar o que começou e ele não deixou a obra pela metade. Isso já é uma boa lição. Deus valoriza quem completa aquilo que se propõe a fazer por ele. E em segundo, é interessante notar a ordem. Primeiro o templo, a casa de Deus, depois o palácio, a casa do rei. Isso mostra a prioridade correta. Salomão deu primeiro lugar à obra de Deus
E é justamente depois que Salomão cumpriu a sua parte que Deus vem falar com ele. Muitas vezes é assim. Quando somos fiéis naquilo que Deus nos confia, ele se manifesta e nos responde. Então, Salomão, ele não concluiu somente a construção do templo. Ele estava ao mesmo tempo construindo, se você for ler depois sobre isso, ao mesmo tempo ele estava construindo o templo e construindo o seu palácio. E ele conclui as duas coisas. Então, o que ele planejou, começou, ele concluiu. Lembrando que Davi já queria construir um templo, mas o Senhor não permitiu. O Senhor falou: não, quem vai construir o templo é seu filho Salomão. Você não, porque a sua mão está suja de sangue. E então aqui a gente vê Salomão, então, concluindo o templo do Senhor. Versículo 12. Certa noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi sua oração e escolhi este templo como um lugar onde me serão oferecidos sacrifícios. Cara, olha que maravilhoso, né? Deus, ele aparece para Salomão à noite, e naquele momento de intimidade, e a primeira coisa que Deus diz é maravilhosa, ela: ouvi a sua oração. O nosso coração, será que está aberto de tal maneira que as nossas orações chegam ao Senhor? Saiba que existem coisas e momentos em nossas vidas que podem fazer com que essas orações não cheguem ao Senhor. Um exemplo muito claro é, por exemplo, quando Pedro fala lá que o homem que não honra a sua esposa, as suas orações são bloqueadas. As suas orações não chegam aos céus, não chegam diante do Senhor. E dependendo das coisas que oramos e como vivemos, a nossa oração pode sim não chegar. Por isso que eu gosto da música, mas sou muito contra o início dela, uma música da Cassiane que fala assim, que Deus não rejeita a oração, ele rejeita sim. Principalmente se essa oração não for conforme a sua vontade. Se essa oração não fazer a vontade do Senhor. Não for, ou for uma oração, por exemplo, se você estiver orando para que uma pessoa morra, se você estiver orando para que o mal aconteça a alguém que você não goste, a oração é rejeitada. Se o seu coração não estiver no Senhor. Mas isso pode acontecer? Claro que pode. Quantas pessoas estão dentro de uma igreja e não servem ao Senhor? Esses dias eu ouvi uma mensagem bem interessante. E a mensagem dizia assim: existem pessoas que são crentes, que vão à igreja, creem no Senhor, mas não são salvas, porque não entregaram verdadeiramente o seu coração a Jesus. São frequentadores de culto. Estão ali no clube, né? Como eu já disse algumas vezes, de final de semana. Mas não são salvas. O seu coração não está completamente no Senhor. Não entregaram-se totalmente ao Senhor. São pessoas que creem, que ouvem, que gostam, que estão ali todo domingo, que buscam ao Senhor. Mas a sua fé verdadeiramente não está no Senhor. Lembra que quando o Senhor disse, lá em Mateus capítulo 13, se não me engano, o joio e o trigo estão crescendo juntos. Então, no meio da igreja existe o joio e o trigo. Eles estão juntos, eles não estão separados. Eles estão andando um do lado do outro. Então, existe pessoas dentro da igreja que são crentes, que creem, que vêm, que estão ali. Mas que no dia do Senhor vão dizer, o Senhor vai olhar para ela e vai olhar, olha, foi mal, mas eu não te conheço. Mas, Senhor, eu estava lá, eu curei, eu falei do seu evangelho, eu expulsei demônios. E Jesus fala, olha, eu sei, eu vi você lá. Eu vi você cantando, eu vi você lá ministrando, eu vi você expulsando demônios, eu vi você curando. Você usou muito bem os dons que o Espírito Santo dá para todos. Mas intimidade comigo você não tinha. Você não me conhecia. Você não andou comigo. Você não orava, não jejuava, não me buscava. Você só queria aparecer. Então, ó, não te conheço. E aí naquele dia vai haver choro e ranger de dentes.
Porque o Senhor vai separar as ovelhas por um lado e os bodes por outro. E as pessoas, muitos vão ficar sem entender, mas Senhor, o que está acontecendo? Falta de relacionamento. Ser salvo. Conhecer Jesus verdadeiramente ao ponto de sua oração ser ouvida. Olha que eu fico impressionado com muitas coisas no Antigo Testamento, aonde Deus se manifesta, Deus fala. Por exemplo, a gente vê Caim, logo depois que matou seu irmão Abel, Deus se manifestando e falando com ele. Das outras vezes a gente vê teofanias, Deus se apresentando, Jesus já aparecendo ali para Salomão, para Salomão não, para Josué, para Abraão e para outros. Deus ouviu a oração de Salomão. E, e ele traz essa palavra, né? Que consolo saber que Deus ouve nossas orações, quando os nossos corações estão quebrantados diante dele. Eu acho maravilhoso quando o Senhor Jesus está ensinando sobre oração, se eu não me engano, Mateus capítulo 6, ele fala assim, para você entrar no seu quarto, no seu secreto, e orar ao Senhor. E o Senhor que está no céu, ele vê o seu coração. Muitas vezes a gente confunde, né? Porque se eu vou orar, significa que eu vou falar. Então o Senhor vai primeiro ouvir minha oração. Não. Primeiro o Senhor vê o seu coração. E aí depois ele ouve a sua oração. É mais ou menos assim, com que intenção você está chegando diante de mim? Com que intenção estamos vivendo diante do Senhor? Então o Senhor vê o seu coração e depois ele ouve a sua oração. E Salomão então havia orado no capítulo 6, como a gente viu. E Deus deixou claro que aquela oração não caiu no vazio. Ele escutou cada palavra. Isso nos anima a orar, saber que temos um Deus que presta atenção em nós. Depois Deus confirma que escolheu aquele templo como lugar dos sacrifícios, ou seja, o lugar onde o povo se encontraria com ele para adorar e buscar perdão. Deus aceitou a casa que Salomão construiu e separou para si. Então a casa, o templo que Salomão construiu, Deus reconheceu como a sua casa, como local de adoração. O versículo 13 ele diz: se eu fechar os céus para que não haja chuva, ou ordenar que os gafanhotos devorem as plantações, ou enviar pragas ao meu povo. Aqui então Deus começa a descrever situações difíceis que podem vir sobre o povo. Ele menciona então 3 tipos de crise: falta de chuva, seca. E a gente ouve isso quando o Senhor fala sobre aqueles que, se não me engano, é em Isaías, quando se o povo não for adorar ao Senhor, vai haver falta de chuva. Isso é um castigo do Senhor. Pragas de gafanhotos aqui destroem toda a plantação. Está falando de fome. Doenças e pestes sobre o povo. Então, a chuva também traz fome, essa falta de seca traz fome. Os gafanhotos vêm e devoram toda a plantação em momentos de segundos. E o que você faz? Nada. Não tem o que fazer. E com isso vem doenças, pestes sobre o povo. Então, se Deus derramar tudo isso, Deus faz uma observação aqui muito importante. Primeiro, a gente precisa reparar que Deus diz: se eu fechar, se eu ordenar, se eu enviar. Ou seja, Deus reconhece que essas dificuldades muitas vezes vinham como disciplina dele sobre o povo. Quando estes se afastavam e pecavam, não era acidente sem sentido. Tinha um propósito de chamar o povo de volta a Deus. E é interessante que a gente lendo isso, a gente sabe que tudo isso já aconteceu. Aconteceu com aquele povo e acontece, e vai acontecendo. E nos últimos dias vai acontecer. A palavra diz que as 2 testemunhas que estarão diante do trono nos últimos dias, eles vão ter poder para fechar o céu. Falta de chuva, secar. A gente vê animais, pessoas, são demônios, né, saindo do abismo com a aparência de gafanhotos. Mas a gente vê vários momentos nas escrituras o Senhor citando gafanhotos que vêm e devoram a plantação. A gente vê isso também no Êxodo, que acontece com o Egito. E doenças e pestes, então,
A gente conviveu com uma há poucos dias, há poucos anos. Isso tudo é o Senhor avisando. E precisamos continuar firmados no Senhor. Segundo este versículo, prepara o próximo. Deus está dizendo: vão chegar tempos difíceis, mas eu vou mostrar a vocês o caminho para poder voltar. Esse caminho está no versículo 14 que vamos ver, que é o coração desta passagem. Então, dias difíceis virão. Deus, ele é maravilhoso. Ele fala: ó, se eu fechar o céu, ou se eu ordenar que gafanhotos venham destruir a plantação, ou e se vier peste sobre vocês, o que vocês vão fazer? E aí o Senhor dá a solução. Versículo 14. Mas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se afastar de seu mau procedimento, de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e trarei cura para a sua terra. Esse versículo é um dos versículos mais importantes conhecido dessa passagem. Um dos mais preciosos da Bíblia sobre arrependimento e restauração. E a gente precisa entendê-lo ele parte por parte. Primeiro, nota a expressão: o meu povo que se chama pelo meu nome. Deus está falando dos seus. Aquele que pertence a ele. A promessa é dirigida ao povo de Deus, não ao mundo em geral. É um chamado para dentro de casa. Depois, Deus apresenta 4 atitudes que o povo deve tomar. E como é como uma receita de restauração. Mas antes disso, precisamos entender: o meu povo. Não precisamos ficar preocupados com o que os outros vão fazer. Se o meu vizinho vai ou não orar. Se ele está preocupado com a nação ou não. O meu povo. Que o Senhor está dizendo aqui que quem tem que orar, quem tem que buscar a face do Senhor, quem tem que se arrepender e colocar tudo na mão do Senhor é o povo de Deus. E aí queremos colocar a culpa dos mais pobres lá não sei da onde, porque votam não sei em quem, e fazem não sei o que erram não sei na onde. A palavra diz que se o meu povo... Sabe qual é o problema, queridos, de hoje? É que o povo de Deus está dividido porque não ouvem a voz de Deus. Não sabem o que orar. E por não saberem o que orar, Deus não ouve suas orações. Como que Deus vai ouvir a oração de um líder corrompido que estoque, que me fugiu a palavra, mas um líder que é mercenário, que rouba a igreja, que faz como o pastor de Ezequiel, que engorda as ovelhas para depois tirar a sua lã e depois até matar a ovelha para o seu benefício próprio. O Senhor vai ouvir isso, Stork. Como que o Senhor vai ouvir um líder desse? Que em vez de estar preocupado em clamar, em pregar o evangelho, está preocupado em criticar o outro. Como que o Senhor vai ouvir essas orações? Se o povo de Deus, que deveria estar unidos, clamando por essa nação, estão divididos. Abrem as portas da sua igreja para a corrupção, para aquele que dá mais. A igreja tinha que se posicionar como cristã. Não estou falando que a gente tem que se posicionar do lado A, B, C, D, E, F, G, não. Como cristã. Não cegamente ouvir, como muitos fazem, o voto de cabresto. Não cegamente ouvir e... Não. Uai, eu já ouvi testemunhos de pessoas que falam que ou você vota nesse cara ou você está em pecado. Porque a tua igreja, a tua liderança está com esse fulano. Então você tem que votar no fulano. Porque se você não votar em fulano, você está em pecado. Você está desobedecendo a ordem do seu pastor, aquele que foi colocado por Deus sobre a sua vida.
falta de conhecimento, falta de discernimento. E como que a oração desse cara vai chegar diante de Deus? São palavras jogadas ao vento. Por isso que a igreja precisa se posicionar. A igreja do Senhor precisa voltar os olhos para o Senhor. Os nossos olhos não podem estar no homem. Independente de quem ganhe, de quem entre, se os nossos corações como igreja não estiver no Senhor, nada vai mudar. Nós precisamos estar com os olhos no Senhor. E aí ele fala, se esse povo se humilhar, o primeiro passo é humildade, reconhecer os erros, deixar o orgulho de lado, admitir que precisamos de Deus. Não há restauração sem humildade. O orgulho nos afasta de Deus. A humildade nos aproxima do Senhor. Precisamos deixar todo orgulho de lado. Precisamos reconhecer quem é Deus. E como que faz se tem liderança de igreja que acha que está acima de Deus? Como aquele líder, aquele pastor, sei lá que aquela pessoa é, que ouvimos que é ele quem controla a porta do céu. É ele quem diz quem é salvo e quem não é. É ele se acha a quarta pessoa da Trindade. Não sei como ele tirou, de onde ele tirou isso. Como que a oração de uma pessoa dessa chega? E como que a oração de pessoas que estão dentro dessa igreja podem chegar diante do Senhor? Porque provavelmente elas estão orando pelo pastor e não por Deus. Humildade de reconhecer a grandeza do Senhor. Humildade de reconhecer quem Deus é. É disso que precisamos. E aí ele fala, além de se humilhar, precisa orar. Bom dia, Lidiane. Então, se o meu povo se humilhar e orar, depois vem a oração, falar com Deus, clamar a Ele, buscar sua ajuda. A humildade nos leva de joelhos em uma conversa sincera com Deus, reconhecendo que, Senhor, já fizemos tudo que nós podíamos, agora é só o Senhor. A gente está vivendo um pleito aí que a gente precisa colocar na mão do Senhor, Senhor, o que o Senhor quer. É tanta ladainha, é mentira em cima de mentira. É homens tentando enganar as pessoas. São poucos e são poucas verdades. A maioria ali são mentiras argumentativas para enganar o povo. Por isso que nós, como cristãos, precisamos nos humilhar. Senhor, não sou nada sem você. Nos mostre o caminho. Orar, reconhecer a grandeza do Senhor, buscar a presença de Deus. A parte 3, buscar a minha presença. Não basta orar por coisas, é preciso buscar a próprio Deus. Querer a presença dele acima de tudo. E buscar a Deus de todo o coração. E não apenas os benefícios que ele pode dar. É aquela oração, né? Senhor, me dá, me dá, me dá. Lembra da música do Danoninho? Muitas vezes nossa oração é essa, Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, Senhor, vem, Pai, me dá aquela casa, eu preciso da sua ajuda para aquele negócio, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, me dá, me dá, me dá. Não, é buscar a presença do Senhor, Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero que o Senhor me guie, eu quero estar na tua presença. Buscar ao Senhor de coração, lembra que eu falei da oração? Primeiro o Senhor vê o nosso coração para depois ouvir a nossa voz. Com que coração temos nos apresentado diante do Senhor? E aí ele continua, e se afastar do seu mau procedimento, dos seus maus caminhos. Este é um passo de arrependimento verdadeiro. Não adianta orar e humilhar-se se continuarmos nos mesmos pecados. É preciso mudar de caminho, virar as costas para o que está errado. O arrependimento real muda a vida, não só as palavras. Lá em Tiago fala que precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos erros, dos nossos pecados. Então, você precisa buscar o Senhor, se humilhar, orar, buscar o Senhor tremendamente e se arrepender. Se você não se arrepender, não adianta se humilhar, não adianta orar, não adianta
reconhecer. Consegue entender que tudo é um só? É necessário se afastar dos maus caminhos. É necessário um arrependimento verdadeiro. Com esse arrependimento verdadeiro, vem então essa busca do Senhor. E com essa busca vem a oração, e a oração nos faz se humilhar diante de Deus e reconhecer a grandeza dele. Então tudo começa com arrependimento, entender a grandeza do Senhor. E aí tem 3 promessas que Deus faz caso o seu povo cumpra essas 4 atitudes. Então, para que Deus cumpra suas promessas, é necessário que o povo cumpra sua atitude. Naquele momento, Deus está profetizando para Salomão, falando: Salomão, olha só, essas coisas aqui vão acontecer. Eu vou mandar seca, gafanhotos, pestes. Para quê? Para que o povo desperte, para que o povo abra os seus olhos e me busque. E aí, quando esse povo se arrepender do que eles estão fazendo, buscar a minha presença em oração e se humilhar, me reconhecendo como o único Deus deles, aí sim eu tenho uma promessa para vocês. Eu ouvirei do céu. Olha só, Deus promete escutar. Nenhuma oração humilde e sincera é ignorada por Deus. Quando chegamos com o coração contrido, quebrantado diante do Senhor. Então o Senhor fala: aí sim eu ouvirei do céu. Agora, lembra que, para quem estudou Ezequiel junto com a gente, lembra o que acontecia? O povo, os sacerdotes ali, iam lá no templo de Salomão, faziam o sacrifício e as ofertas para Deus. Fazia ali tudo o ritual que Deus tinha ensinado para eles. O que eles faziam depois? Depois eles iam lá e faziam ofertas e sacrifício para Baal e para Será. Você acha que os sacrifícios feitos no templo chegavam diante do Senhor? Mas eles estavam fazendo certinho o ritual como Deus tinha falado. Mas o coração deles já não estava mais em Deus. Lembra que Ezequiel disse que eles tinham um local secreto onde eles buscavam os outros deuses? Então, se esse povo reconhecer tudo isso, se voltar para Deus, Deus fala: olha, agora eu estou ouvindo a sua oração. Agora eu perdoarei os seus pecados. Deus promete o perdão. Que promessa maravilhosa é essa que temos do Senhor? Por pior que tenha sido a falha, há perdão em Deus para quem se arrepende de verdade. Não é só da boca para fora. Arrependimento traz transformação de vida. A diferença de Saul para Davi é que Davi se arrependia, pedia perdão para Deus e não cometia mais aquele erro. E olha que Davi errou. Davi errou muito. Mas é essa atitude de Davi, de reconhecer o seu erro, se humilhar, buscar a presença de Deus, e Deus, ao ponto de Deus falar: Davi era segundo o meu coração. Deus perdoava Davi porque Davi, além de pedir perdão e reconhecer a grandeza de Deus, ele não cometia mais o mesmo erro. E aí o Senhor fala o quê? Que ele trará cura para a sua terra. Deus promete, então, restauração. Ele reverte a situação, traz de volta a bênção, restaura o que estava quebrado. Reparem nessa sequência que a gente vê aqui, que ela é linda. Humildade, oração, busca, arrependimento. E como resposta de Deus, ouve, perdoa e cura. É o caminho de volta para casa. Este versículo nos mostra que, por mais que tenhamos nos afastado, sempre há um caminho de retorno a Deus. E Ele está pronto para nos receber de braços abertos. Então precisamos, eu vejo hoje, nos dias em que vivemos, a nossa nação como está vivendo, a igreja hoje precisa voltar para o Senhor. Reconhecer aonde caiu, humildemente se humilhar e orar, e buscar o arrependimento, buscar a face do Senhor. E só assim Deus vai ouvir as orações da igreja, perdoar e curar as feridas que estão abertas. E ele conclui no versículo 15: agora os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos a toda a oração feita neste lugar. Deus termina reforçando sua promessa com uma imagem muito carinhosa. Os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos.
É uma figura de um pai atento aos filhos. Deus não é distante nem indiferente. Deus está de olhos abertos, observando com cuidado e de ouvidos atentos, pronto para escutar cada oração e prestar atenção em nós. Embora essa promessa fosse originalmente ligada ao templo, né, porque ele fala neste lugar, o princípio ele permanece. Deus vê e ouve o seu povo. Ele está sempre atento a quem o busca com sinceridade. Isso nos dá enorme segurança e confiança para orar e buscar a face do Senhor. Então precisamos entender que mesmo a gente tendo o contexto bíblico para aquele tempo, hoje nós não temos mais um templo físico para onde orar. Por isso não há nem necessidade, como a gente viu aqui, de voltar os olhos para Jerusalém. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus. O véu se rasgou. Como o Senhor disse para a samaritana, não há mais, vai ter um tempo que não haverá mais nem o monte, nem o templo, mas em espírito e em verdade. É só você fechar os seus olhos e voltar o seu coração para o Senhor. Não preciso ir lá na igreja, porque é lá no templo, lá na igreja que o Senhor vai me ouvir. Não. Aonde você estiver, seja na sua casa, no seu quarto, na cozinha, na sala, no banheiro, seja na rua, dentro do seu carro, seja no seu trabalho, seja na escola, na faculdade, aonde estivermos, seja na igreja, no templo, o Senhor ouve a oração daqueles que têm o coração humilde, quebrantado diante dele. Os olhos do Senhor estarão abertos e os ouvidos atentos. Olha que interessante. Voltando lá para quando Jesus estava falando sobre a oração. Primeiro, os olhos do Senhor estarão abertos e os ouvidos atentos, e os meus ouvidos atentos. Atentos a toda oração feita neste lugar. Primeiro o Senhor vê, depois o Senhor ouve. Como está o nosso coração diante do Senhor? O Senhor sonda os nossos corações. Lembra que o salmista diz, Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E revela para que eu me arrependa e volte ao Senhor. Para a gente entender para os nossos dias de hoje, precisamos de um cuidado importante. Esse texto foi dado originalmente a Israel, no contexto do templo e da aliança de Deus, que ele fez com aquele povo, a promessa de curar a terra. Estava ligado especificamente à nação de Israel e à relação de Deus com aquele povo. Por isso, devemos tomar cuidado com os versículos 14, diretamente quando pensamos nele diretamente ao nosso país ou à nossa nação de hoje, como se fosse uma fórmula automática para resolver problemas nacionais. Isso seria forçar o texto além do que ele diz. Porém, o princípio espiritual por trás desta passagem continua totalmente válido para nós. Deus recebe de volta, perdoa e restaura todo aquele que se humilha, ora, busca a sua presença e se arrepende dos pecados. Esse é o coração da mensagem e vale para todas as pessoas e para toda a igreja em qualquer época. Sobre a nova aliança, nós nos aproximamos de Deus não mais por um templo de pedras, mas por Jesus Cristo, que é o nosso caminho. Então, primeiro, Deus, ele ouve a nossa oração. A primeira coisa que Deus disse a Salomão foi: ouvi sua oração. E ele termina dizendo que os seus olhos e ouvidos estariam atentos. Que confiança isso pode nos dar? Quando oramos, nós falamos com o vazio. Quando oramos, não falamos com o vazio, falamos com o Deus vivo, atento e cuidadoso, que se importa com cada palavra nossa. Ele está atento a tudo. O caminho de volta a Deus sempre começa com humildade. Vivemos num mundo que exalta o orgulho e a autossuficiência, mas o versículo 14 nos ensina que a restauração começa quando nos humilhamos, quando reconhecemos que éramos e que precisamos de Deus. Enquanto insistirmos no orgulho, permaneceremos longe
A humildade, ela abre a porta para chegar diante de Deus. O arrependimento verdadeiro muda as nossas vidas. Não basta orar e chorar, é preciso se afastar dos maus caminhos. Muitas vezes queremos o perdão de Deus sem largar o pecado. Mas o arrependimento real inclui mudança de direção. Não adianta a gente querer perdão de Deus se amanhã eu quero cometer o mesmo pecado. É você ficar pedindo perdão e pecando, perdão e pecando. Então não pede perdão, pô, continua pecando. Agora, se você está arrependido e está pedindo perdão para Deus, você precisa largar este pecado. Precisa mudar o caminho, dar as costas para o que está errado, tomar um novo rumo, abandonar aquilo que desagrada ao Senhor. Por isso que muitas vezes temos que fazer como o salmista: Senhor, som do meu coração. Tem algo aqui que está te desagradando e que eu não estou percebendo? Tem algo que eu estou fazendo que te incomoda, que te desagrada, que me afasta de ti, porque eu quero ter intimidade contigo. Eu quero andar contigo. E se tem algo que está me afastando de ti, me mostra, para que eu me arrependa. Porque eu quero ter relacionamento contigo. E em Deus sempre há perdão e restauração. Talvez a gente possa até sentir que foi longe demais, que esse erro foi demais, que estragamos tudo. E essa passagem é uma palavra de esperança. Se você se humilhar, orar e buscar a Deus e se arrepender, Ele promete ouvir e perdoar e restaurar. Não existe situação perdida demais para a graça de Deus. Ele traz cura para o que estava quebrado. Muitas vezes ficamos pensando assim: como que aquela pessoa que está tão afastada de Deus pode voltar para o Senhor? Ela pode, desde que ela se arrependa, desde que o seu coração se quebrante e humildemente volte para o Senhor. Deus vai ouvir e vai aceitá-la. Mas, Éder, estamos falando de uma pessoa que, uma análise hipotética, matou outra, roubou, abusou, fez isso e aquilo. Deus perdoa. Deus perdoa. Entenda que perdão não significa não pagar pelas consequências do seu pecado. Muitas vezes queremos que, ao pedir perdão pelo Senhor, para o Senhor, queremos que as consequências dos meus erros e das minhas escolhas sumam. Isso não está na Bíblia. Nós pagaremos pelos nossos erros. Pode ser de maneira branda ou de maneira pesada. Mas o Senhor perdoa. E Ele restaura. Então, quando estivermos quebrados pelo que cometemos, pelos erros que cometemos, o Senhor nos restaura. Nos traz de volta. O seu amor é maravilhoso. Mas buscar o próprio Deus é o alvo que devemos ter. E muitas vezes procuramos Deus só quando queremos algo, mas o convite de busque a Deus, não apenas as bênçãos do Senhor, é buscar a sua presença. O alvo não é só receber as boas coisas que Deus tem para nós, mas é o convite de desejá-lo acima de tudo. Ele tem que ser o primeiro. E querer estar perto dele por amor, e ao mesmo tempo, quando buscamos a Deus de coração, tudo o mais se ajeita. E que tudo isso nos anime a voltar sempre ao Senhor, com um coração humilde e sincero, na certeza de que Ele está de olhos abertos e ouvidos atentos, pronto para nos ouvir e perdoar e restaurar. Que este é o Deus que nós servimos. E que os nossos corações estejam sempre voltados para o Senhor. E que Ele esteja sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Que Ele seja o primeiro. Que Ele seja o único Deus de nossas vidas. E aí, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Seja neste tempo, ou seja na volta do Senhor Jesus. Eu gosto muito, não é bíblico, mas da cena de Chosen, para a gente concluir, quando o Felipe chega nele e fala: Senhor, mas o Senhor disse que a gente vai curar e ele está manco de muleta, mas o Senhor não me curou. Aí tem toda uma conversa linda e maravilhosa que eu acho que o autor foi muito inteligente ao colocar isso na série. E o Senhor Jesus conclui que espera só mais um pouco, que você vai ser curado.
porque no reino eterno de Deus, a sua recompensa será grandiosa. Permaneça fiel ao Senhor, com o que o Senhor te deu. E a recompensa no reino de Deus será grandiosa. Agora, quando o homem busca somente a recompensa na terra, que o Senhor pode me dar, a prosperidade, podemos nos perder. Então, que o Senhor seja o primeiro, que o nosso coração esteja totalmente voltado nele, e para todo sempre, e todos os dias. Pode falar, Rose. O que eu acho bem legal nessa parte que você falou aí do filme, né, é que Jesus quer mostrar assim que mesmo ele tendo uma condição física, um problema de saúde, ele confia em Cristo, né? E uma vez, logo que eu comecei a frequentar a Belo, eu estava assim já indo com bastante frequência e eu tive uma enfermidade, né? E as pessoas me perguntavam assim, como que você acredita em Deus? E você tá com essa doença e aí, Deus não vai te curar? Eu falei assim, Deus sabe todas as coisas. Se ele me pôs nesse momento de enfermidade, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe ele tem os propósitos deles na nossa vida. Então eu creio, se for para ser curada, eu vou ser curada. Se não for para ser curada, amém. Amém. Deus é que sabe todas as coisas, né? Então é isso que Deus quer da gente, mesmo com as dificuldades, né, que todos nós vamos enfrentar, porque é bíblico, ele já falou ali que, né, no mundo teremos aflições, e a gente se manter firme, né, crendo que Deus tem um propósito em tudo, né? Sim, o tempo todo. Essa é a certeza, né? Essa é a certeza de que o Senhor é por nós o tempo todo. Fechou, Sim, gente? Deus é maravilhoso, né? O tempo todo. E assim a gente conclui esse estudo de hoje, um estudo rápido para que a gente possa meditar na vontade do Senhor. Que Jesus te abençoe, que você tenha uma vida excepcional e o meu desejo é que você tenha muita sede pela palavra de Deus e que você venha estar estudando a Bíblia com a gente.